Olá, você não gosta de comemorar o seu aniversário? Então esse vídeo é para você. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje, que foi votado, toda segunda-feira eu coloco no meu story ou aqui na aba da comunidade uma enquete para vocês poderem escolher o tema do vídeo, que eu libero também vídeo todo domingo, segunda. E aí o tema que foi escolhido, muito apertadinho ali, com o outro que eu esqueci agora, que eu coloquei, foi pessoas que não gostam de comemorar o aniversário. E aí o que eu vou falar aqui são das minhas experiências de atendimento. E aí, claro, mantendo o sigilo das pessoas, não vou citar nomes, inclusive vou juntar às vezes uma história com outra, e também posso falar da minha história pessoal, apesar de eu não ter essa questão, nunca ter apresentado essa questão de que eu não gostava de comemorar o dia do meu aniversário, mas sim fiz algumas adaptações depois de ter feito o resgate da criança interior comigo mesma. Então, enquanto eu vou gravando o vídeo, eu tenho uma colinha aqui, eu sempre tenho um roteiro comigo, que são alguns temas que eu acho importante trazer e que às vezes gravando pode ser que eu perca. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui para que você possa refletir se alguma dessas coisas aconteceram na sua vida, e eu vou também mesclando com algumas informações que eu obtive em atendimento e por que isso está no meu radar quando eu atendo pessoas com o trabalho do resgate da criança interior, sobre esse tema específico de não gostar de comemorar aniversário. Então, a primeira coisa que é importante pensar é que o aniversário é a comemoração de quando você chegou no mundo. Então, dentro da ciência do início da vida, que é uma das minhas bases de estudo, nascer é o nosso primeiro projeto. Então, a família que nos recebe, como estavam as relações, o ambiente, como estava a preparação sobre a nossa chegada, ou não preparação, ou não planejamento, pode influenciar a forma como a gente sente que foi a nossa chegada no mundo, esse nosso primeiro projeto. E é claro que você não vai ter uma memória sobre isso. Algumas pessoas relatam ter acessado essa sensação de chegar ao mundo, mas isso não é comum. Inclusive, se você quiser fazer um experimento meditativo, eu fiz um vídeo aqui, que é um vídeo sobre, na verdade são dois vídeos, o vídeo de explicação, como o seu nascimento afeta os seus relacionamentos, e uma vivência de concepção. Nessa vivência de concepção é uma meditação guiada. Então, com esse exercício, você pode ter uma noção, acessar uma sensação de como foi para você ser concebido, porque a concepção, apesar de acontecer 9 meses antes de você nascer, se você não nasceu prematuro, ela te dá uma noção de como é que estava a relação com os seus pais. E isso não significa que você vai acessar uma memória como um filme, uma novela fotográfica, não é isso. Você pode acessar uma sensação de se sentir bem-vindo, bem-vinda, ou de não se sentir bem-vindo, bem-vinda, uma sensação tensa, as coisas estavam confusas. Então eu vou deixar aqui no card para vocês terem acesso a esses dois vídeos para poder aprofundar sobre essa história de como foi a sua chegada no mundo, seja pela concepção, seja pelo nascimento e os possíveis padrões na fase adulta. Bem, então, tendo em vista que o nascimento é o nosso primeiro projeto, é a nossa chegada no mundo, e quais foram as impressões com essa sua chegada? Então, como é que estava o seu mundo, né? A sua família, a casa onde você nasceu, essas pessoas ali no entorno dessa mãe gestante,
Era um clima festivo, as pessoas estavam esperando a sua chegada, desejando, ou tinha tantas outras coisas acontecendo que era só mais uma gestação, só mais uma gravidez. Ou não era algo desejado e inclusive gerou muitas brigas. O fato destes pais estarem grávidos, isso foi um motivo, uma situação de discórdia para a família. Então, em qual ambiente você estava chegando? Então, isso sim pode influenciar a forma como você sente ao chegar. E pode refletir sim você não querer, não achar importante comemorar o seu aniversário. Outra coisa, o que o seu nascimento causou, entre aspas, nas relações? Separação? Uniu pessoas? Separou pessoas? Pessoas cometeram traição em nome do seu nascimento, da sua gestação? Alguém disse que você não era filho, filha desse pai? O próprio pai disse isso? O que você ouviu sobre aniversário, festas, celebrações em casa? Você chegou numa família onde nos aniversários as pessoas se cumprimentavam, independente de ter festa, de ter alguma coisa? Às vezes tem pessoas, por exemplo, que faz um bolo, e pode ser um bolo simples, e canta feliz aniversário, mesmo que não tenha festa. Ou se abraçam, se beijam. Ou você não viu nada disso, você não viu ninguém celebrando o aniversário. Então, vou trazer aqui um caso onde a pessoa morou numa família adotiva temporária, onde as pessoas não acontecia nada em casa quando tinha aniversário de alguém. Isso não era nem comentado. E essa criança que ficou nesse lar temporário entre 2 e 6 anos, em algum momento, essa criança, não sei como, ela soube que era o dia do aniversário dela, eu não sei o que aconteceu, mas ela fez uma simulação de um bolo e cantou parabéns para ela mesma. E aí alguém ali da família se sensibilizou, fez um bolo. Mas isso é um sintoma. Consegue perceber? Ninguém fala de aniversário. E aí essa criança possivelmente entendeu bem. Então, se ninguém fala e alguém me disse, ou eu descobri que existe essa história de aniversário, bem, no meu aniversário, quem vai ter que fazer alguma coisa é quem? Eu mesma. Então, esse é um exemplo de um sintoma a depender da família que essa criança está, com as pessoas que ela está em torno, qual é a relação com festa, com aniversário, com celebrações de uma forma geral. Outra coisa, se essa criança viu festas e celebrações, essas celebrações eram divertidas ou eram vergonhosas? Eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre a bebida alcoólica e a vergonha. Então, por exemplo, um dos casos que eu atendi, a pessoa não gosta de comemorar aniversário porque ela não gosta de festa. E por que ela não gosta de festa? Ela não gosta de festa porque desde muito cedo, desde a primeira infância, o resultado de festa que ela viu foi pessoas muito alcoolizadas e fazendo todo tipo de vergonha, de vexame, de briga. Então, o que essa criança muito cedo decidiu? Eu não quero ter aniversário, eu não quero ter festa, assim eu não tenho vergonha, assim eu não tenho vexame, assim eu não tenho que lidar com aquelas questões. E aí, lembrando que o que eu sempre trago aqui nos vídeos com esse trabalho da criança interior é que a criança, ela não faz um julgamento, até porque ela não tem recurso de toda a ordem, nem recurso cognitivo, nem fisiológico para tomar decisão.
e saber que é o adulto que está fazendo aquilo, que aquela vergonha e aquele vexame é uma coisa ligada àquele adulto. Não, ela toma isso para ela. Então, se eu estou fazendo aniversário, tem uma festa e tem uma briga, um vexame, uma vergonha, então a culpa é minha. Parece... Quando se estuda sobre como uma criança funciona e vai entendendo isso, em geral, a gente vai conseguindo entender qual é a dinâmica a partir dos olhos da criança. Se ela tem momentos de pensamento mágico, e se ela tem momentos de literalidade, então algo é literal, parece óbvio isso, né? Se o aniversário, se não tiver festa, não vai ter álcool, não vai ter briga, não vai ter vexame. E por que teve a festa? Porque era aniversário dela. Então a gente tira isso e acaba o problema. Só que isso não é verdade. Isso é a criança tentando resolver, porque, claro, ela está se sentindo abandonada, desprotegida, insegura, e ela está tendo que tomar decisões porque não tem adultos ou pessoas com maturidade emocional para cuidar dessas questões. Outra coisa, quando essa criança, ou você, quando criança, o que você viu sobre festas infantis ou até a sua própria festa de aniversário, se teve, essa festa foi para você ou foi para os adultos? Eu conheço muitas celebrações de aniversário, inclusive de criança de 1, 2 anos, em que a festa só tem adulto. O que tem na festa é para adulto, é bebida alcoólica, não são comidas de criança de 1 ano, de 2 anos, não tem bebês. Então, para uma criança que vai vendo isso, o que será que ela pode entender com isso? Né? O que ela pode ir absorvendo, o que ela vê e o que ela ouve? Então, para quem ainda não viu, é muito comum ter alguns memes, alguns vídeos falando, a criança, ela não faz aquilo que você fala para ela, dependendo da idade. Ela faz aquilo que ela vê, ela imita, ela faz por imitação. Então, se ela vê aquele monte de adulto, ela pode chegar à conclusão que é melhor então ela crescer rápido, porque aquela festa não é para ela, não é divertida, né? Cadê crianças daquela idade? Cadê a comida? Aqueles adultos, em geral, não estão disponíveis para ela. Inclusive o tipo de música, a altura das músicas. Então essa criança pode ir crescendo e pensando, bem, então espere eu crescer para fazer. Ela pode, inclusive, amadurecer muito rápido, digamos assim. É muito complicado falar sobre amadurecimento de criança, mas vamos pegar essa palavra para ficar fácil. E passar a não gostar de aniversário e que não é importante aquela celebração, não é para ela, não é sobre ela. Então, uma das coisas também que eu já vi são pessoas que não gostam de falar sobre a idade, tem muitas questões sobre revelar a idade e envelhecer. E eu fiquei pensando sobre, será que algumas pessoas têm esse tipo de pensamento e medo? O que será que elas viram e ouviram em casa sobre crescer, sobre envelhecer? E o contrário também, pessoas que querem envelhecer logo, chegar a uma determinada idade logo, porque parece que criança e adolescente não é bem-vindo naquela casa com aquelas pessoas. Então isso também pode falar sobre a relação com o aniversário. Bem, então o que eu já vi em atendimento, né? Para além dessa coisa de uma criança que está numa casa que ninguém falou sobre aniversário, as pessoas não se cumprimentavam, não tinha nada, e essa criança, por ela mesma, ela simula ali um bolo e canta parabéns para ela sozinha. Também casos, e eu também trouxe o caso aqui, de pessoa que festa em casa era sinônimo de bebida, vexame, vergonha. Então, para resolver esse problema, ela para com festas, e isso vai acontecendo tanto na vida que ela chega na fase adulta. O que ela fala sobre o aniversário dela? Eu não gosto de aniversário. Um outro caso
foi uma pessoa que a chegada dela foi com muita briga. E com a chegada dela, os pais mudaram o tipo de relação, não teve uma separação literal de separar no papel, um divórcio, mas teve uma separação dentro de casa. E aí um desses pais, quando essa criança está mais velha, diz que a culpa do nascimento e que a separação entre eles foi por causa dessa criança, desse nascimento. Então isso também fez com que uma criança, quando adulta, deixasse de celebrar o aniversário. Eu não sou importante, a minha vida inclusive é um problema, a minha chegada no mundo é um problema, então eu não celebro mais o meu aniversário. E aí, no trabalho do resgate da criança interior, o que eu trabalho com os meus clientes que apresentam essa questão de não gostar de comemorar aniversário, e mesmo as pessoas que comemoram, eu trago uma coisa muito parecida, que é a seguinte: essa história de não se sentir bem-vindo no mundo, e isso vai se estendendo em geral. Então, por exemplo, pessoas que chegam num lugar e tem a sensação que está incomodando, nunca pede ajuda, pessoas que chegam quietinha e saem quietinha, e os outros inclusive nem conseguem notar, ué, nem vi você chegar, nossa, aquele dia você foi embora e eu nem percebi. Em geral, isso pode ser sintoma de pessoas que acreditam que elas incomodam, que a chegada delas é um problema. Então elas ficam tentando uma certa invisibilidade para não incomodar. E isso é um sintoma que eu já vi muito em consultório. Ainda que essa pessoa não tenha lembranças, ou ninguém tenha contado para ela sobre essa história de que ela não foi planejada, não foi desejada, não foi bem-vinda. Outra coisa muito importante para dizer é que o simples fato de não ter sido desejada naquele momento, isso não significa que a pessoa pode desenvolver esse padrão de invisibilidade, de não querer incomodar, de não querer comemorar o aniversário. Mas é a repetição e a consistência que pode desenvolver um padrão, e essa pessoa ir desanimando e não querendo e não achando que ela é importante para celebrar o aniversário. E no resgate da criança interior, inclusive eu tenho um vídeo aqui só sobre o bebê, que é uma das fases onde eu dou mais ênfase de trabalho, de manutenção, porque no resgate da criança interior, a pessoa vai adotar o bebê que ela foi. Então, o que essa criança não recebeu, essa pessoa adulta que está resgatando a sua criança vai oferecer para ela a partir desse resgate, dessa adoção. E uma das coisas é o aniversário. Então tem todo um trabalho que é possível ser feito de ressignificação com a data de nascimento. Se eu não me senti bem-vinda ao mundo pelas pessoas que estavam no meu entorno quando eu nasci e na minha primeira infância, eu como adulta tenho o poder e a capacidade de mudar isso. Como? De várias formas. Mas através da celebração do aniversário, eu faço uma celebração, e quando eu falo de celebração, eu não estou falando de nenhuma pirotecnia, uma super festa. Pode ser você e a sua criança, pode ser um café da manhã, pode ser um jantar, pode ser um almoço que você faça na sua casa com as suas coisas, mas que quem escolhe como vai ser essa festa, o que vai ter, vai ser a sua criança. E como que você pode fazer isso? Quando a gente faz o trabalho do resgate da criança interior, tem várias atividades onde a pessoa tem contato com a criança. Ela começa a escutar, aprender a escutar os pedidos dessa criança. Então, aqui eu vou deixar um exercício que é você trocar cartas com a sua criança. Então, você pode, por exemplo, perguntar para a sua criança:
Como você gostaria que fosse o dia do seu aniversário? O que você gostaria de ter como comida, como bebida, como cenário? E aí você pode escrever a resposta dessa criança com a sua mão não dominante e ver o que ela te responde. Se isso para você for uma coisa muito uau, que viagem isso, que coisa meio louca, ok, não precisa fazer. Então eu te sugiro voltar em memórias da sua infância, ou mesmo agora na fase adulta, quais são as comidas afetivas para você. E aí eu vou trazer um exemplo meu. Eu nunca tive problema com celebrar o meu aniversário. Mas um dos exercícios que eu fiz foi começar a fazer a festa de aniversário, a celebração, com os desejos e com as coisas que a minha criança gosta. Então, o que aconteceu um belo dia? Não estava pensando em aniversário, em criança, nada disso. E fui comer um bolo numa confeitaria. Chegando lá, estava com 1000 ideias na cabeça, era a primeira vez que eu estava indo lá, e de repente no balcão eu leio assim, um bolo todo embaladinho no papel alumínio escrito, bolo da vovó. Aí eu disse pra ela, o que é isso? Como é que é esse bolo? E ela me explicou. E eu falei, vou experimentar. Quando eu mordi esse bolo, eu quase chorei. Porque eu senti o sabor de um bolo que a minha mãe fez para mim quando eu devia ter 7 anos de idade, que foi quando eu fui morar com ela. Voltei a morar com ela, na verdade. E era um bolo, o que eu lembro, assim, era um bolo muito molhado, era um bolo molhado com guaraná e leite condensado. E tinha coco em cima, eu sou apaixonada com coco, sempre fui. E esse bolo tinha exatamente esse sabor. E naquele momento eu falei, o meu próximo bolo de aniversário vai ser desse jeito. E aí no ano seguinte, ou sei lá quanto tempo depois, não lembro exatamente, porque eu tô lembrando onde que eu morava quando eu comi esse bolo e depois onde eu estava, então não foi no ano seguinte. Eu acho que levou uns 2 ou 3 anos que eu achei um lugar que fazia esse danado desse bolo, que tem até um nome, que agora eu já esqueci o nome, mas enfim. E aí eu encomendei esse bolo, e nessa minha festa de aniversário eu fiz coisas que eu gosto. Por exemplo, eu amo flores, então eu achei um lugar, comprei flores, fiz uma espécie de altar, coloquei uma foto da minha criança, coloquei um presente que eu recebi de uma amiga, e naquele dia eu fiz um almoço super gostoso, inclusive foi um almoço de agradecimento, porque eu estava na casa de uns amigos e eu fiz o almoço para nós. E para minha criança foi essa decoração com as flores e as coisas bem bonitinhas ali, e esse bolo. Então e aí eu comecei a fazer esse exercício. Então todo aniversário meu eu sempre penso em alguma comida que é afetiva para mim, coisas que eu gosto bastante para fazer ou no almoço, ou para fazer um bolo, ou mesmo para encomendar se eu não souber fazer aquele bolo, e aí fazer essa comemoração pela minha criança, a partir da minha criança. E aí devo dizer que pode ser que, se você não fez o resgate da criança interior, ou mesmo que tenha feito, pode ser que a primeira vez que você faça isso, você ache muito estranho, pode ser muito desconfortável. E tudo bem. Tudo bem, porque essa criança, ela não... É possível que você esteja há 20, 30, 40, 50, 60 anos sem falar com ela, sem escutá-la, e não é chegando assim dizendo, oi, tudo bem? Faz bastante tempo que eu não venho aqui, né? Primeira vez, mas queria saber o que você quer para aniversário. E ela falar, oi, como assim? Nunca prestou atenção em mim, agora vai querer conversa? Então isso pode ser uma coisa que precisa ser construída. E nem sempre a criança vai receber bem num primeiro momento. Então a minha sugestão é, faça mesmo com desconforto. Faça mesmo que você acha esse negócio meio viagem na maionese. Não tem problema, faça. Experimente. E aí depois você se observa. E aí, como foi?
o que eu senti. Entende? Esse processo do resgate ou contato com a criança nem sempre é uma coisa saltitante. Tem pessoas que ficam super felizes, acessam uma alegria muito grande e, inclusive, às vezes decidem fazer o resgate da criança por causa de um contato assim. Mas às vezes pode ser muito dolorido. E isso também pode ser um sintoma de que seja importante que você faça o trabalho do resgate da criança interior. Bem, e para finalizar, eu vou falar sobre a temporada 6 do Chef's Table, que está na Netflix, com esse episódio é com a Asma Khan. Não sei se é assim que pronuncia, mas é a história de uma chefe indiana que, quando ela nasceu, foi motivo de muita tristeza na família dela, por questões culturais na Índia, que eu não vou trazer aqui, mas, em geral, quando as meninas nascem, elas não são bem-vindas. E foi o caso da Asma. E ela sabia disso, assim, era uma coisa muito declarada, muito explícita sobre que pena que você chegou porque você é uma menina, a gente queria um menino. E aí transcorre toda uma história onde ela se muda para os Estados Unidos, eu acho que por causa de um casamento, enfim, e ela começa a acessar estados muito sérios, depressivos, enfim, desenrola toda uma história. E tem um momento que aí ela se recupera de todo esse sofrimento que ela acessa e ela resolve fazer uma grande festa para dizer: eu sou bem-vinda ao mundo e eu celebro a minha vida. É a coisa mais linda do mundo, apesar de, como tudo que em geral os Estados Unidos traz de produção midiática, as pessoas melhoram do nada, né? As pessoas não fazem terapia, mas enfim. Tendo isso à parte, a despeito disso, ficamos com a celebração da vida. Então ali é um exemplo de como é possível você, como adulto, resgatar esse sentimento de se sentir bem-vindo. E pela minha experiência, não gostar de celebrar o aniversário é sintoma de algo muito mais profundo. Então, claro, não adianta também fazer isso só para dizer: eu celebro o meu aniversário, mas por dentro eu estou detestando. Não. Se isso te tocar de alguma forma, procure um profissional para você fazer um trabalho que você possa olhar para a sua infância e validar e compreender o que essa criança não teve, para agora você, na fase adulta, ter essa relação complicada com o aniversário, com celebração, e poder ter a oportunidade de fazer isso de um lugar de consciência e não de um lugar de dor, ok? Em geral, isso é sintoma de que tem alguma coisa que não está indo bem. Bem, é isso que eu tenho para trazer para vocês. Eu espero que isso possa tocá-los de alguma forma. Eu gostaria muito de saber, e aí? Você gosta de celebrar aniversário? Sempre gostou? Não gosta? Você se identificou com alguma coisa que eu falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Se você está chegando agora, deixa um like, se inscreve no canal se fizer sentido. Se você conhece alguém que não gosta de celebrar aniversário, poderia se beneficiar com esse conteúdo, por favor, compartilhe com essa pessoa e fique atento. Se você quiser votar e acompanhar os próximos temas dos vídeos que eu coloco aqui, é só você participar na enquete que fica na comunidade durante 24 horas aqui na aba, na segunda-feira, ou no story no meu Instagram. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.